Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, esse é um fundo imobiliário de papel. Na verdade, eu acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros fundos de papel da classe Hedge Fund a ser criado. Essa ideia de Hedge Fund é um fundo de papel, mas com um mandato muito mais amplo. Lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que esse fundo ele tem uma liberdade para investir até em ações, o que não era comum para fundos. Enfim, na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,61. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,23%, mas só está recebendo todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Lembrando que esse é um fundo de base 10, então quem tem um fundo perto do seu valor, né, não está recebendo todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,89, isso indica 11% de desconto, mas se a gente levar em conta que esse fundo tem marcação a mercado, então se a gente levar em conta uma base de R$10, o desconto passa a ser na casa de mais de 20%. Esse fundo orbita com altíssima liquidez, ele vem negociando uma média de quase 3 milhões por dia, atualmente está na média de 2.940.000, e apesar de ele estar depreciado, ele estar com desconto, ainda assim ele vem de uma variação positiva de 14,78% nos últimos 12 meses. Ou seja, significa que esse fundo aí estava ainda mais descontado. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele ainda não tem 5 anos de existência. Ele nasceu lá em 2021. Quando ele veio a mercado, ainda existiam poucos fundos de base 10. Então, esse fundo, ele também veio um fundo para inovar. A gente vê que durante um período, ele ficou orbitando ali próximo dos R$10. Quando ele veio ao mercado, ele sofreu um pouco na casa de 9,50, mas depois também chegou a ser negociado na casa de 10,50, 10,60. Durante o ano de 2022, perto do período das eleições, os ativos de papel começaram a sofrer muito. Com esse fundo não foi diferente. E aí a gente vê ele com cotações ali rompendo os R$9. Isso lá em 2022 para 2023. Durante o ano de 2023, o fundo esboça uma recuperação, quase voltando a R$10 na casa de 9,70, 9,80. Mas durante o ano de 2024, começa uma queda desse fundo aí antes mesmo do final do ano e as suas cotações beiram ali os R$9. Durante o final do ano, desde setembro, né, mas principalmente entre dezembro e janeiro, a cotação do fundo despenca, chegando a romper inclusive os R$7, sendo negociado na casa de 6,70, 6 e pouco. De lá para cá, a gente vê que o fundo teve uma recuperação, mas ele veio meio que lateralizado nesse patamar aí, entre 7,50, 7,70, veio aí desde mais ou menos maio desse ano, ele vem andando de lado. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e ele é de títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo híbrido, um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um dos fundos também grandes no nosso mercado, principalmente em quesito de número de cotistas. Atualmente esse fundo conta ali com 391 mil cotistas e ele conta com mais de 164 milhões de cotas emitidas. Esse é um fundo que ele é de base 10, mas hoje o seu patrimônio vale só 8,57. Esse fundo ele não perdeu aí 15% de patrimônio. Ele não perdeu esses 1,50. Uma boa parte disso aqui se dá em razão de marcação a mercado. Esse é um fundo que tem valor de mercado de 1.410 bilhões e o seu último dividendo anunciado ali foi de 8 centavos. Eu acho que nos próximos meses esse dividendo tende a aumentar um pouco novamente para patamares de pelo menos 8 centavos e meio, 9 centavos. Aguardemos para ver se isso vai ser concretizado. Continuando no site, agora a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. A gente vê que durante alguns momentos esse fundo conseguiu superar o CDI uma boa parte do tempo, mas desde a queda que ele teve e como ele ainda não conseguiu apreciar as suas cotações, ele vem sofrendo atualmente isso frente ao CDI. Frente aos outros dois principais indicadores que eu acho que são mais comparáveis, você tentar bater a inflação e você tentar bater o IFIX, aí o fundo vem conseguindo superar com folga. Atualmente, o fundo vem com a rentabilidade de 46%, a rentabilidade líquida, né? Ao passo que o CDI bruto do período é 61%, mas se a gente grossapar isso aí vai cair para a faixa de 50 e poucos por cento de rentabilidade líquida.
e aí já fica bem mais próximo do VGHF. A inflação do período é 29% e o IFIX 27%. Então, ele vem superando esses dois principais benchmarks, na minha opinião, que são benchmarks mais comparáveis. E em relação ao IDIV, que é o índice de dividendos das ações pagadoras de dividendos, nesse período aí o IDIV vem com 64% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê também sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. Então a gente vê que esse fundo hoje, na média, ele costuma entregar dividendos do dividend yield na casa de 1,2 e 0,9, e atualmente ele vinha durante um bom tempo tentando bater próximo de 1,2. Os últimos dividend yields, 1,16, 1,16, 1,29, 1,17, 1,16, e com essa queda que teve, caiu para patamar de mais ou menos 1%. Nominalmente dizendo, esse é um fundo que durante o período que a inflação estava elevada, ele entregou um dividendo também mais elevado, na casa de 12, 13 centavos, 14 centavos, 15, mas depois, dentro da normalidade, ele estava entregando entre 9 e 10 centavos. E aí, recentemente, as últimas entregas foram 9 centavos, 10, 9, 9, e aí no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 7 do 10 essa quantia de 8 centavos. Eu acho que, teoricamente, recentemente, teve meio que deflação e tal, então eu acho que o fundo tem tudo para voltar a entregar entre 8,5 e 9 no mínimo, podendo até bater os 10 centavos com tranquilidade. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência, então quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado lá no último dia de outubro, o valor a ser pago lá em novembro. Eu acho, novamente, que o próximo anúncio já vai vir pelo menos 8,5 e 9 centavos. Então aguardemos para ver se isso vai ser concretizado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, tem preferência quando pede vídeos, então torne-se membro aí que vai nos ajudar imensamente. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades que te ajuda a organizar os seus ativos, e na aquisição da planilha, você também apoia o nosso canal financeiramente. Por fim, nós também temos os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Comprando os e-books, você vai ter ali bastante conteúdo e também é a forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então, que a gente chega ao relatório gerencial do fundo, né? A Valora não costuma ter um relatório assim, com alguns pontos. Chegando lá eu vou explicar melhor. Eu acho que poderia melhorar, tá? Isso acontece em todos os seus relatórios aí da Valora. Esse fundo aqui, como eu disse, ele tem um mandato amplo. Ele pode investir em ações, ou debêntures, SPS, CPACs. Ele tem um mandato bem amplo de investimento. Ele cobra de taxa 0,9, cobra uma performance de 20% se bater IPCA, mas a média do IMAB. E aqui a gente chega para ver as informações que o fundo trouxe. Esse fundo hoje ele tem 3,7% de alavancagem aí. Então ele usa os próprios ativos internos para tentar aumentar os recursos que o fundo distribui. Então esse fundo ele tem 139 ativos diferentes aí, né? Não necessariamente são devedores diferentes, porque a gente vai ver lá no relatório sobre duplicidade de devedores. Então a gente vê que o fundo atualmente conta com um patrimônio de quase 1,5 bilhão. O fundo possui ali 58 milhões, 4% do PL em operações de alavancagem ali. A distribuição de rendimentos foi de 8 centavos, então esse relatório aqui já é atualizado com o último dividendo entregue. Quando esse vídeo for ao ar, aí já vai ter um dividendo novo e até lá pode ser que não saia um novo relatório gerencial. Mas esse relatório, na data que eu gravo o vídeo, ele é um relatório atualizado com os últimos rendimentos. O fundo fala sobre as movimentações que ele fez, então durante o mês, na carteira valor, houve uma compra líquida ali de 10 milhões. Se é um fundo de 1 bilhão e 400 milhões, 10 milhões é muito pouco, né? Então esses 10 milhões que ele comprou de SPS e também ações ali. E aí com isso, a carteira valor passou a ser 42,9%. Ela saiu ali e aumentou quase 1%. Ao passo que a carteira renda, ela diminuiu.
ela era 58% e reduziu para 57,1%. Então, saiu de um lugar para outro, né? Os recursos. Caso de inadimplência da carteira, esse CRI Celina, inclusive tinha um fundo, acho que se eu não me engano, MGHT, que era da Mogno e tal. E praticamente o fundo era todo em cima desse Celina. Inclusive, esse fundo está passando por grandes dificuldades. E esses CRIs estão inadimplentes, e lá na carteira do fundo, ele foi marcado a zero. É como se o fundo não tivesse expectativa que fosse receber algo desse valor. E também tem um outro ativo que estava com problema, mas esse já foi solucionado, está na fase final. Ainda falta alguns detalhezinhos, mas já meio que resolveu. A venda final dos terrenos aqui, ó, do Guaicurus, ainda está condicionada à diligência, além de outras questões jurídicas, mas já está mais na fase final do que na fase inicial de problemática. Por fim, o fundo atingiu ali 391 mil cotistas. Então, ponto interessante de evolução do fundo. Continuando aqui, a gente chega na carteira do fundo. Eu não vou entrar com muitos detalhes, mas aqui é aquele fato que eu falei para vocês. Ó. Aqui é um dos primeiros grandes defeitos do relatório, é eles não trazerem um consolidado dos principais devedores do fundo. Note, CRI Elbor, 4,37%, é o maior devedor do fundo aqui, na carteira de CRIs, né? Isso aqui tudo é CRIs, ó. Então eu vejo isso aqui como sendo interessante, mas não é 4%. Como assim, Amu? CRI Elbor, 4,37%. Você vai ver que mais abaixo aqui, ó, Elbor, mais 1,42%. Elbor, mais quase 1%. Elbor, mais 0,6%. Ou seja, se você for investir, principalmente em ativos da Valora, você tem que prestar bastante atenção na duplicidade de devedores. Isso é um ponto aí que eu acho que todas as gestoras deveriam trazer isso de certa maneira, tá? De forma mais transparente, as duplicidades de devedores. Aí a gente chega na parte das outras investimentos que o fundo faz. Lembrando aqui, ó, que Celina, os 4 últimos, hoje é como se não vale nada, tá? Foi marcado a zero. O fundo tem um total de 41% alocado em CRIs. FDICs, ele tem ali 1%. A FIIs, né? Então aqui ele tem todas as posições de FIIs, sendo que a maior posição que ele tem é essa aquisição de unidades FII aqui. É um fundo muito provavelmente que não é negociado na bolsa e ele tem 7,89% do seu portfólio. Ele tem um FOF da Valora, que provavelmente também não é negociado em bolsa por enquanto, ó, mais 3,7%. Ele tem aqui, ó, Planta Retrofit, também não deve ser negociado em bolsa, são as 3 maiores posições. Vegri, que é um fundo da própria casa, a Valora foi muito criticada pela questão de conflito de interesse, por investir em alguns ativos da casa, então tá aqui, ó, ativo da casa, eles costumam investir, né, 2,95%, e aí são todos os fundos imobiliários que eles investem, eles hoje têm uma posição de quase 50% aí em FIIs, e ações hoje representa 0,5% em ações. Continuando aqui, a gente vê o resto das SPS também, que ele tem ali um percentual alto atualmente, né? Já tem 10% em SPS. E a gente vê que o total da carteira ali do fundo é 103,74%. Então ele tem uma alavancagem ali de 3,74%. Aqui ele traz uma tabela, como que está a carteira do fundo, além de uma tabela de sensibilidade. Então hoje o fundo possui um total de 63% da carteira alocado em IPCA. IPCA mais 9, mas em razão da marcação mercado hoje está IPCA mais 11. E ele vai ter ali 36, quase 37% da carteira em CDI. CDI mais 3,9, quase CDI mais 4. Ele traz sobre uma tabela de sensibilidade. Atualmente o fundo está orbitando nessa faixa de 7,60. Então bruto é como se você estivesse recebendo IPCA mais quase 13. E se esse fundo chegar, se não, né? Quando esse fundo chegar ao seu VP, que seria ali 8,57, você reduziria o que você recebe para 11,43. E se ele chegar aos 10, aí vai ficar lá perto daqueles IPCA mais 9 lá. Isso bruto, né? Então, toda vez que eu vejo uma tabela de sensibilidade aqui, eu gosto de falar a respeito disso. Se você estudou a respeito de um ativo, se você escolheu aquele ativo para o seu portfólio, se você acompanha o ativo e ele cai, mas não por questões de alguma problemática, e sim por questões mercadológicas, né? Eu acho que todas essas quedas são interessantes, porque você consegue comprar tendo um retorno pessoal maior. Seu yield on cost, seu dividendo pessoal, acaba sendo muito maior do que você teria, né? Então eu gosto desses movimentos de queda, que eu acho que são grandes oportunidades. Imagina o seguinte, em algum momento o mercado vai virar. Vai por mim. Assim como tem momentos que o mercado estava caro, você não conseguia comprar ativos baratos, também hoje os ativos estão baratos. Lá na frente as pessoas vão olhar para trás e se arrepender porque teve esse fundo, por exemplo, tá esse fundo,
a 7,50, 7 reais, 8 reais e não aproveitou toda essa oportunidade. Então, eu acho que esses momentos são os momentos, é um momento ímpar que está acontecendo no nosso mercado e que depois isso não volta, né? Lá na frente as pessoas olham para trás e falam, poxa, se tivesse naquele preço eu compraria. Só que hoje está e as pessoas ficam com medo. De certa maneira, migram para renda fixa e tal, e estão perdendo uma grande oportunidade aí de ter seu patrimônio, um grande retorno financeiro futuro, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós se você já conhecia esse fundo, se você tem ou teria esse fundo no seu portfólio. Comenta aí para nós seu comentário, é muito importante. Eu, toda vez que falo de algum ativo aqui no canal, eu tento ser transparente se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Esse é um fundo que eu considero ser um bom fundo. Acho que é um bom fundo que você pode ter aí, inclusive para carregar no longo prazo, carregar no seu portfólio. Mas tem alguns pontos de atenção que eu já trouxe aqui no relatório. Essa parte aí de eles não trazerem o consolidado do total de inquilinos, o ponto também de o seu relatório gerencial na parte de DRE, né, demonstrativo de resultado, eu acho que deveria trazer mais meses para a gente observar, ele detalhar um destrinchamento das despesas, isso aí poucos fundos trazem isso, enfim, né? Mas é um fundo que tem boa liquidez, eu considero ser um bom fundo do nosso mercado, e é um fundo que no médio e longo prazo acho que ele pode destravar bastante valor. Ele fez incorporação de alguns ativos, mas, entre aspas, ele deu azar, porque depois que ele fez essas incorporações, os ativos continuaram caindo, né? Então ele não conseguiu destravar valor aí dessas compras que ele fez. Mas, no médio e longo prazo, eu acho que esse fundo ainda vai começar a entregar ótimos resultados. Então, gosto do fundo, pretendo carregá-lo para o longo prazo e, apesar das críticas, adquirir ativos da própria casa, né, desse certo conflito que o fundo possui, eu vejo isso com naturalidade. Não acho que isso é tão grave assim. Enfim, tenho fundo, gosto do fundo, mas isso não significa que ele seja bom ou ruim. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal já superou os 18.150. Então vamos rumo aos 18.200, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda, tá? Para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui a gente volta no relatório gerencial, né? E ele traz aqui um histórico dos últimos 3 meses, mas para mim seria interessante se ele trouxesse aí pelo menos os últimos 6 meses, mas é menos mal, né? Um ponto interessante aqui do relatório é que a gente vê que o fundo vem distribuindo dentro das suas capacidades, ou que ele tinha de passivo para distribuir, o que ele distribuiu. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu ali até um pouquinho abaixo do que ele poderia distribuir. Eu vou fazer para vocês aqui o que a gente sempre faz e ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma receita total aí de 200 milhões e as despesas que ele não faz um destrinchamento. Muito provavelmente, esses 21 milhões de despesa, pode ser que não vá tudo para o bolso da gestão. Muito provavelmente não vai. Mas a gestão aí não traz um destrinchamento disso. Então, nesse sentido, nós vamos calcular o que esses 21 milhões representam frente ao total que o fundo receitou. Então, vamos ver aqui na prática. 21 milhões, 257 mil, que eu vou arredondar para 258. Esse valor vezes 100, dividido por 200 milhões, 587 mil. Então, a gente vê que as taxas do fundo estão ali em 10,59%, o que eu já considero ser uma taxa ali já careira, né? Acima de 10% eu considero ser uma taxa mais careira. Mas até 15% eu acho aceitável para se posicionar. Então, é cara, mas está no limite ali do que eu acho até aqui aceitável. Continuando no relatório aqui, a gente vê sobre a alocação do fundo atualmente. Então, hoje ele tem ali 37% em ativos que ele considera como CRIs e FDICs. Ele tem 33% em FIIs, que ele acha líquido ali, ó, em ativos líquidos, FIIs e ações.
ele consegue vender com facilidade, entre aspas, 28% em ativos ilíquidos, em FIIs, SPS, FDICs, são ativos que ele teria uma dificuldade maior para fazer liquidez se ele precisasse. Então, como que está a disposição do fundo? A gente já viu isso lá no relatório, né? Então, aqui ele traz em forma de gráfico, 40,2% em CRIs, 48% em FIIs, SPS 10%. Então, aqui estão todas as posições que ele possui. É um fundo que é indexado a IPCA e CDI, a gente já viu essas posições aí, e os setores dos CRIs que ele possui. Então, ele tem ali ó, quase que 49% do setor residencial, mas tem build to suite, pulverizado, hotéis, shopping. Então ele, na minha opinião, não tem segmentos ali de altíssimo risco, como multipropriedades, loteamentos. Então eu vejo como sendo um ativo aí bem interessante. Continuando aqui, ele traz um detalhamento também da carteira de FIIs. E aí FIIs, ele tem dois tipos, ó, FIIs da carteira valor e FIIs da carteira renda. Então da carteira valor, ele vai ter ali ó, escritório, desenvolvimento, FOFs, infraestrutura, tal. Já da carteira valor, são FIIs, assim, provavelmente aqueles que não são negociados e tal, são FIIs somente para investidores profissionais e tal, né? Então, desses outros segmentos, ele vai ter ali residencial, recebíveis, escritórios, renda urbana, né? Enfim. Aqui a gente vê as subdivisões, como eu disse. Ele, então, tem carteira renda e valor. Então, na carteira renda, como o próprio nome diz, é para renda. Ele provavelmente é para carrego, é para longo prazo. A carteira valor, assim que eles tiverem oportunidade, eles podem estar se desfazendo, vendendo, né? Então hoje ele tem na carteira para carrego ó, 40% dos CRIs e 16% dos FIIs. Para se desfazer em algum momento, se eles conseguirem, todas as SPS, que são 10%, os FDICs 0,7%, ele tem ali 31% de FIIs que ele pretende se desfazer e todas as ações também ele pretende se desfazer em algum momento. Aqui ele mostra a evolução do patrimônio do fundo, né? Toda vez que ele distribui o rendimento, o patrimônio cai, só que como ele recebe mais rendimentos depois, o patrimônio volta a subir. E ele traz a rentabilidade das cotas aqui abaixo, sempre baseado aí, cada mês, o que ele distribuiu frente à cota a mercado. E aqui a gente chega nas últimas movimentações, então a gente vê que não teve nenhuma venda nesse último mês, somente compras, mas aquilo que estava lá no início do relatório. E aqui mais abaixo a gente chega nos ativos que o fundo possui. Então dessa página 10 até o final, são os devedores do fundo. Essa parte final, na minha opinião, é a parte que os investidores deveriam dar mais atenção, né? Dedicar mais o seu tempo. Porque é aqui que você vê os devedores do fundo. Então, eu sugiro que você venha aqui no final desse relatório e abra ele aqui e leia um por um. O que é esse CRI Atom Energia? Isso aqui foi emprestado dinheiro a IPCA mais 6,5. É uma operação lastreada em contratos de locação com Águas do Brasil e Extra Farma para financiamento de 2 usinas de geração de energia solar. Essas usinas são lá no Pará, ó, Marabá, e também no Rio de Janeiro. A operação possui como garantia alienação fiduciária dos equipamentos, cessão fiduciária de contratos atípicos, alienação fiduciária das cotas das SPS e fiança da Atom Participação. Então, o que foi dado como garantia são os próprios equipamentos, né? Então, só que, na minha opinião, não é algo tão sólido assim, porque esse equipamento ele pode ser retirado, né? Então, se esse equipamento sumir ou se a empresa retirar e levar para outro canto, meio que perde a garantia que foi dada, né? Mas, assim, tem garantias por trás. Eu sugiro que você veja um por um que foi dado com garantia. Aqui, ó, nesse outro devedor, a garantia, ó, alienação fiduciária de terrenos. Aí, como é que você tira o terreno de um lugar, né? Então, é uma garantia mais sólida, né? Então, eu gosto de olhar para garantias reais, quando tem imóveis dados como garantia. Ou, às vezes, uma indústria, né? Aí é mais difícil você pegar uma planta de uma indústria e sair dali, né? É um pouco mais complicado. Enfim, sugiro que nessa parte final você venha e estude para você entender em que você está colocando o seu dinheiro a risco. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações, o VGHF11, né? E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes